Fala galera que curte o PC Effects, como já é de costume no nosso canal, nós colocamos todos os jogos AAA recém-lançados para fazer uma análise de performance. E aí pegamos o nosso i7 5960X, colocamos ele em 4.4 GHz, espetamos 16 GB de memória DDR4 em Dual Channel e testamos todas as nossas 16 placas de vídeo para poder saber como é que Mass Effect Andromeda está rodando em 1080p. Confiram! Agora sim, analisando a performance de cada uma das 16 placas que nós temos, nessa primeira leva, uma apenas consegue chegar nos 30 FPS no Ultra. A 1050 e a 460 não conseguiram, então a gente recomenda aí que para 30 FPS você coloque no alto, ou se você quiser 60, que você jogue entre o low e o médio. A 1050 Ti talvez você consiga rodar tranquilamente no médio. Essa nova leva de placas aqui já ficam entre 30 e 50 FPS. A 960, por ter 2 GB apenas, ela teve problemas ali com as quedas bruscas, portanto você vai ter que diminuir aí a qualidade para rodar nos 30 FPS com estabilidade. A gente recomenda que para essas placas aqui você rode no médio para atingir os 60 FPS. A 470 no alto você já deve atingir os 60. Essas placas daqui você já tem praticamente quase os 60 FPS. Talvez uma redução de um detalhe aqui ou ali você vai conseguir efetivamente chegar nos 60 cravados de média. E aqui são as placas que onam a parada toda, né? Tanto a Fury X com 65, a 1070 com 81, a 1080 com 100 e a 1080 Ti que conseguiu quase 144 FPS. Talvez mudando um detalhe aqui ou ali, você vá conseguir jogar Mass Effect Andromeda em 1080p 144 FPS com a 1080 Ti. Aqui uma olhada geral aqui na performance de todas as placas que nós testamos. A gente consegue tranquilamente ver aqui a discrepância que há para a galera que está querendo pensar em um upgrade de uma placa para outra. Esse é um gráfico realmente que vai ajudar bastante. O uso de CPU Thread, a gente tem aqui em vermelho o uso da thread mais ocupada, médio, e em cinza o uso geral do CPU. Você pode ver que na maior parte dos casos nós tivemos um uso ali de 50% e que esse uso só ultrapassou 50% em placas a partir da GTX 1060 em performance, como a GTX 980, a 390X, a RX 480. O uso médio de CPU também foi entre 15% e 20%, apenas a 1080 Ti que conseguiu chegar ali na casa dos 25%, porque realmente a performance dela é muito superior até a da 1080. O uso de memória foi ali mais ou menos na casa dos 6 GB. No caso da 1050 e da 960, que tinham 2 GB e tiveram que utilizar de memória dinâmica, ele pulou ali para quase 7.5 GB. A 1080 Ti, 780 Ti, 380X e 460 utilizaram um pouco mais do que os 6 GB. Aqui no quesito memória de GPU, a gente vê ali que a 1050 e a 960 foram limitadas pelos seus 2 GB e tiveram que utilizar a memória dinâmica 929 na 1050 e 793,5 na 960. A 780 Ti foi limitada nos seus 3 GB e utilizou 215 de memória dinâmica, o que não é muito, pessoal, está dentro da média do jogo. A grande maioria das placas usou ali na média entre 3,5 e 4 GB de memória de vídeo. Já no quesito temperatura, isso varia já de acordo com cada modelo de GPU. Ali a 1050, a Fury X e a GTX 1070 Strix foram as mais frias. Vamos agora às conclusões, pessoal. Para 1080p 60 FPS Ultra, R9 Fury X ou uma VGA superior a ela. Mas não se esquente, para quem quer jogar com uma 480 ou com uma GTX 1060, 60 FPS já chega com o novo update. Para VRAM, pessoal, a gente recomenda no mínimo 3 GB, tá? Para ficar bacana, 4 GB, aí você tá só o sucesso, tranquilo para jogar. Já no sistema, RAM do sistema, é necessário pelo menos 6 GB para 1080p Ultra e 8 GB recomendado para você não passar por nenhum aperto. No caso de IPC,
nós conseguimos jogar tranquilamente com um pouco mais do que 50% do IPC de um Haswell. O CPU não chegou a exigir sequer 20% dos 75960X na maioria dos casos, tá? Em alguns casos houve uso aí de 25%, como foi o caso da 1080 Ti. E 2 GB de VRAM necessariamente vão usar a VRAM dinâmica, que é o empréstimo da RAM do sistema para VRAM da GPU, e isso consome CPU, isso consome memória RAM. Ok, pessoal? Dito isso, a gente agradece imensamente vocês terem ficado até aqui, ouvido a nossa análise de performance completa aqui, feita pelo PC Effect de Mass Effect Andromeda. Espero que vocês deem um like nesse vídeo. Não se esqueçam que o debate não termina aqui. Nós temos os nossos grupos no Facebook, os nossos grupos no Telegram. Os links estão na descrição. Deem o like e a gente se vê nos grupos. Um grande abraço.